Ora, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ativa o Teu Rosto. E hoje tenho aqui comigo a Ana Rita Brito. Ela é terapeuta do sono, mestra em ciências do sono e com quase 20 anos de experiência na área do diagnóstico, mas também da terapia e educação na área do sono. Bem-vinda, Rita. Não sei se Obrigada, queres Tânia. apresentar um bocadinho e falar um bocadinho do que fazes atualmente. Obrigada e obrigada pelo convite. Sim, portanto, o sono sempre foi uma área que me fascinou e estou, como disseste, nisto há quase 20 anos. Trabalhei muitos anos, mais a parte clínica, em termos de diagnóstico, a patologia já à volta do sono em adultos e crianças. E nos últimos anos tenho-me focado mais realmente nesta parte da educação para o sono e na terapia para o sono, principalmente à volta da insónia. E pronto, basicamente é isso. Muito bem. Então, se calhar vamos começar pela definição do o que é o sono, afinal. Uhum, boa. O sono. O sono, a definição oficial, é assim um bocadinho pomposa, pronto, por assim dizer. Um, o sono é um estado do nosso corpo, um estado que nós chamamos de consciência intermédia, ou seja, é um estado em que nem estamos em coma, não é? Mas também não estamos em vigília, não estamos acordados. Portanto, é um estado intermédio de consciência, no qual, apesar que nós podemos pensar o contrário, é um processo muito ativo. Ou seja, nós estamos naquela posição, descansadinha, a maior parte das vezes deitados, pura e simplesmente para poupar energia, Uhum. e para nos conferir também segurança, não é? Para que o corpo possa fazer tudo o que tem para fazer durante o sono. E Uh, são muitas as quando, funções, então, que acontece durante o sono, não é? Quando estamos em descanso profundo. ex- Exatamente, mesmo muitas. Muitas vezes, até quando nas apresentações ou aulas que dou, eu pergunto o que é o sono, a maior parte das pessoas consegue até ter uma ideia e apresentam as funções do sono. Ou seja, dizem que o sono é um estado para a reparação do nosso corpo, para descanso, e é mesmo isso. Existem várias funções algumas delas que só acontecem durante o sono, Uhum. e outras que também acontecem enquanto nós estamos acordados, mas têm partes importantes que acontecem só durante o sono. Estamos a falar de regeneração celular, estamos a falar de limpeza de toxinas, Uhum. produção de hormonas. Há determinadas hormonas que são produzidas em grandes quantidades durante o nosso sono, como a hormona de crescimento. Tenho a certeza que todos nós conhecemos aquele ditado antigo: não acordes o menino para comer, que ele a dormir está a crescer, não é? Exatamente. Tem a sua ciência por trás. Um, Temos também a produção de outras hormonas que regulam o nosso corpo, regulam a temperatura, regulam até a parte digestiva, não é? Portanto, uma parte da nossa digestão dá-se durante o sono por causa da produção dessas hormonas. A própria hormonas que controlam o nosso apetite, por exemplo, Uhum. e que ajudam com todo o nosso metabolismo. Pronto. Uh, Nossa função cognitiva, portanto, a reparação e o organizar das nossas ideias, dos nossos conhecimentos, processamento de memórias, nosso sistema imunitário. Existem muitas, muitas funções e acredita-se que ainda há algumas por descobrir. Exato. Estava a pensar nessa questão de organizar as nossas ideias, é por isso que antes de tomar uma grande decisão é melhor ter uma boa noite de sono, não é? Dormir sob o assunto, sem dúvida, Exato, sim. dormir sobre o assunto, exatamente, outra expressão que utilizamos muito. Pois aqui ligando ao rosto e aos cuidados do rosto, efetivamente o sono é muito importante, não é? Porque é durante o sono que muitas vezes não, é quando acontece produção de colagênio, de elastina, de uma série de estruturas que dão firmeza à pele e também essa limpeza que falaste da limpeza das toxinas, que é muito importante, e é só dar aqui um exemplo que é, às vezes as pessoas acordam com os olhos inchados, com aquelas bolsas nos olhos, e é precisamente porque o corpo esteve a trabalhar durante a noite, esteve a tentar limpar-se e a Exato. limpar o rosto, precisamente. E muitas vezes depois temos esse aspecto, essa consequência do inchaço no rosto em particular, porque temos tensão acumulada nos ombros e no pescoço. E, portanto, antes de irmos dormir, devemos libertar a tensão
para ajudar o corpo a trabalhar bem e a limpar-se bem, não é? Porque é já uma função inata do corpo, não é? E Exato, precisamente o sono exato, exato. é um momento muito importante. A verdade é que quando nós não dormimos tão bem, não é? E às vezes basta uma noite para isso, vê-se logo na nossa face, não é? Basta, Exatamente. e as próprias pessoas também reconhecem isso na nossa face. Ai, estás com ar de cansado, ai, tens umas olheiras, ou a pele parece estar mais Exatamente. seca, assim, mais caída. E isso acontece na pele do corpo todo, não é? Nota-se é mais No na nossa rosto. face. E realmente está mais do que estudado que, como o nosso sistema imunitário também depende muito do nosso sono, e como a pele está diretamente ligada também, não é, a funções de proteção e o nosso sistema imunitário, acaba por estar tudo interligado. E temos de ter atenção que nem sempre é a falta ou um número de horas reduzido de sono. Ou seja, há pessoas que infelizmente acabam por causa do seu dia a dia, da sua vida ou hábitos, acabam por dormir eh, entre 4 a 6 horas a maior parte das noites, né? Portanto, isso vai ter um efeito mais prolongado no nosso corpo e na nossa pele. Mas às vezes basta que o sono que nós obtemos não seja da melhor qualidade. Ou seja, nós durante uma noite de sono vamos passar por diferentes processos e vamos passar por diferentes fases do sono, não é? Cada uma com uma função muito particular. Temos o nosso sono profundo, que tem uma capacidade de regeneração de celular, de limpeza, as tais limpezas das toxinas, produção de hormonas. E depois temos o nosso sono, nós chamamos o nosso sono REM, que é quando também tem uma função na temperatura, mas é quando a nossa parte cognitiva então se está ali a reestruturar e a organizar. Eu Uhum. costumo dizer que é como se o nosso cérebro estivesse a colocar tudo naquelas gavetas antigas de ficheiros, não é? Está ali a Sim. organizar tudo para que nós possamos ter uma função cognitiva boa no dia seguinte. E, portanto, passarmos por todas essas fases de sono durante a noite é essencial. Ao Uhum. encurtarmos a oportunidade de sono que temos, vamos obrigatoriamente encurtar também o tempo que passamos nessas fases de sono. Portanto, Ana, não é a mesma coisa dormir poucas horas, dormir poucas horas em vários momentos. Ou seja, se eu dormir um pouquinho agora 2 horas, depois outras 4, não é a mesma coisa do que dormir 6 ou 8 horas seguidas. É isso. É, é. Não é a mesma coisa porque a própria transição entre essas diferentes fases de sono tem uma sequência, não é? Tem uma lógica. Nós adormecemos num sono mais leve, passamos ao sono profundo, que é o nosso sono não REM, nessas primeiras horas da noite, e depois vamos então aprofundando e vamos tendo mais o tal sono REM. Se só dormimos 4 horas ou 3 horas, vamos ter mais desse sono profundo, mas muito pouco sono REM. E depois, quando voltamos ao sono, no dia seguinte, o corpo é muito esperto, é muito bom, nossa natureza foi muito bem feita. Vamos adormecer novamente em sono não REM, não vamos compensar. Pois, Portanto, exato, essa sequência é importante. exato, exato, a sequência é importante. Ana, e às vezes temos pessoas, não é? E eu até sou um caso desses, principalmente depois de ter tido filhos, que é acordar várias vezes durante a noite. Uhum. Existe aqui alguma coisa relacionada, uma memória que tenha ficado, e estou a pensar mesmo nas mães, em que há aquela fase em que nós acordamos várias vezes durante a noite, não é? Para ir cuidar do bebê, e parece que fica essa memória no nosso cérebro, e durante anos, eles agora já dormem a noite toda, mas ao mínimo sinal, parece que acordamos. Isto é Uhum. normal? Como é que podemos gerir isto? É uma boa pergunta. Antes de mais, acho que é importante nós uh, termos em mente que acordar durante a noite é normal. Ok. Hum? Portanto, acordarmos 3, às vezes até 4 vezes durante a noite, é normal. Lá está, porque vamos passando entre essas diferentes fases de sono e na transição para essas fases de sono é normal que haja pequenos despertares. Muitas vezes nós nem temos consciência deles, outras vezes somos capazes de acordar, virar para o lado, mudar a posição e temos um bocadinho mais de consciência deles.
portanto, é normal e até fisiológico, porque há partes do nosso sono que fazem com que os nossos músculos estejam completamente imóveis e às vezes precisamos de uma mudança de posição, precisamos de respirar fundo. Novamente, o nosso corpo é muito esperto e desencadeia esses despertares. Quando são despertares mais prolongados, portanto, aí já de uns 20 minutos, 30 minutos, esses sim é que partem um bocadinho a estrutura do nosso sono. Ok. Despertares muito breves, às vezes de segundos ou minutos, não causam tanto transtorno na nossa qualidade de sono. O que acontece com as mamás é que a nossa capacidade de alerta ou o nosso sistema de alerta, de vigília, está enaltecido, não é? Quando nós nos tornamos mais por causa da parte hormonal, por causa do cuidado também do bebé. E o nosso corpo habitua-se a isso, não é? Habitua-se a, Pois. a esses despertares. Hum, Coisas que podemos fazer, sem dúvida, apostar no relaxamento e no desligar do nosso dia a dia antes de irmos para a cama, Uhum. porque o nosso corpo acaba por desencadear alguns desses despertares porque ainda estamos muito alerta, ou seja, é que o nosso corpo e a nossa mente ainda estivessem muito ligados, não é? À vigília. Por isso, Ok. tentarmos realmente apostar no relaxamento e no desligar de tudo antes de irmos para a cama, pode sem dúvida ajudar. E trabalharmos a parte que nós falamos, chamamos de higiene de sono, que é ter cuidado com as coisas que fazemos durante o dia, principalmente no final do dia. Evitar a cafeína, por exemplo. A cafeína é provavelmente um dos fatores que mais contribui para esse aumento dos despertares durante a noite. Exato. A nossa cultura mediterrânica é muito pró-café, não é? Pois é, pois é. E muitos, tenho a certeza que todos temos membros na família que tomam café após o jantar e dizem: isto não me afeta nada ao sono. Pode não afetar a capacidade de iniciar o sono, porque essa é bastante inata, não é? Uhum. Mas vai causar isso, vai causar múltiplos despertares durante a noite, vai partindo o nosso sono durante a noite, porque o nosso corpo demora umas 6 horas, pelo menos, a desfazer-se dessa cafeína. Portanto, Exato. vai estar ali a dar despertares que podemos evitar. Sim, sim. Ana, e tu trabalhas muito essa questão da higiene do sono, não é? Na tua terapêutica, na terapia de sono. Uhum. Portanto, aquilo que nós fazemos durante o dia e a forma até como nós acordamos vai influenciar o ciclo de sono do dia seguinte, não é? Exatamente. Que é muito interessante, porque nós muitas vezes pensamos, ok, para um bom sono, tenho que estar quentinha, aconchegada, a tentar aqui apagar as luzes às X horas, mas se calhar tudo o que eu fiz durante o dia pode ainda assim não estar a contribuir, para ter uma noite de sono descansada, não é? É muito interessante. Queres dar algumas dicas aí sobre a higiene do sono? Sim, sim. Sabes que é muito engraçado, Sónia, porque nós usamos, não é, o termo higiene do sono, mas eu costumo brincar a dizer que isto tem tudo, não tem nada a ver com o sono, ou seja, a higiene do sono não está relacionada com o que nós fazemos enquanto dormimos, não Exato. é? Portanto, devia ser a higiene do dia. Um, Tudo o que nós fazemos, tal como disseste, durante o dia, desde que despertamos até a hora que deitamos, vai impactar o nosso sono. Rotinas como o tipo de luz e a quantidade de luz que somos expostos logo pela manhã. Mesmo agora no outono e inverno é essencial que mesmo estando assim cinzentão, a gente possa ir lá fora e estarmos expostos à luz natural, porque é Uhum. essa luz natural que vai fazer aqui o reset do nosso sistema circadiano e que vai ajudar com um bom sono. E claro, depois o contrário, não é? Evitar luzes fortes, o que é bastante complicado no nosso dia a dia, mas evitar as luzes fortes ao final do dia. Uhum. Um, Evitar os ecrãs, os telemóveis, tablets, televisões, computadores, pelo menos uma hora antes de dormir, é essencial, porque precisamos dar a mensagem ao nosso cérebro, à parte que produz a nossa hormona de sono, que é preciso começar a produzir mais quantidades, e nós conseguimos isso muito facilmente controlando a exposição de luz que somos expostos. Uhum. Coisas como uma boa hidratação, refeições regulares, evitar realmente alimentos com cafeína ou bebidas com cafeína, aí a partir das 2, 3 da tarde, é muito importante. Eu acho que é muito também hábito social, não é? Vamos Sim, optar por uma bebida descafeinada, por um chá de ervas, por exemplo, algo que não contenha cafeína. exato.
Outros aspectos é, por exemplo, a prática de exercício. O exercício é muito importante, não só para o nosso bem-estar geral, mas também para o nosso sono, porque ativa ali uma série de hormonas novamente que vai ajudar com o sono. Idealmente, devíamos praticá-lo de manhã. Ao final do dia, que por norma é quando nós no final do dia de trabalho temos tempo, temos que ter em atenção a hora que o praticamos e a intensidade, porque não só pela ativação que nós conhecemos até da parte cardíaca e respiratória, né? Se formos dar uma corrida, Sim, fica tudo ativado, mas principalmente por causa da temperatura corporal. Quando nós fazemos um exercício mais ao final do dia, a nossa temperatura corporal tem tendência a aumentar, não é? E nós precisamos que o contrário aconteça para que o sono se dê bem. Ou seja, a nossa temperatura corporal ao final do dia deve descer um pouco para que nós consigamos ter uma boa noite de sono. Portanto, sim. aqueles esportistas que fazem exercício até às 10 da noite e depois tomam um banhinho e ainda vão jantar e tentam Pois, dormir às 11, exato. o corpo demora cerca de 2 horas a baixar a temperatura corporal, que é elevada pelo exercício. Por isso, pudermos evitar exercício assim Mais mais vigoroso. vigoroso no Uhum. final do dia, ou pelo menos 2 a 3 horas antes de deitarmos, é o ideal. Sim, Depois temos a outra parte, talvez mais cognitiva, ou seja, o trabalharmos ou estarmos em tarefas até ao último minuto antes de dormir, estamos quase a pedir uma missão impossível ao nosso corpo, não é? Tu pois. estiveste a trabalhar ou em tarefas ou em preocupações até agora, mas agora tens que desligar para ir dormir. Sim. Portanto, tentarmos apostar no desligar dia a dia e no relaxamento, pelo menos na hora antes de dormir, é também muito importante. Sim, eu acabo por, na minha prática de face yoga, trabalhar muito isso do ponto de vista físico e mental também, porque acaba por estar Uhum. relacionado. E, de facto, uma das coisas que eu noto é que, mesmo as minhas alunas que praticam exercício, mesmo yoga ou pilates, muitas vezes continuam com muita tensão acumulada dos ombros para cima. E o rosto é aquela parte do corpo que está sempre em ação o dia todo. Ou seja, está sempre a ler sinais do nosso ambiente, não é? É através do rosto muito que nós interpretamos o mundo em que vivemos. Claro. Então, tudo isso acaba por criar tensão e aumentar esse estado de alerta mental. E então é muito curioso quando faço as práticas de face yoga de libertação de tensão, de relaxamento ativo. Muitas vezes as pessoas acabam, ou até mesmo a meio da aula, estão a bocejar. É muito engraçado porque depois pedem-me desculpa, desculpa, estou a bocejar. Não, não há problema, é normal, porque realmente é somático, não é físico. Essa Uhum. libertação coloca a pessoa num estado mais propenso a relaxar, realmente, a libertar-se das preocupações e está mais propensa realmente a adormecer, portanto, a ficar num estado mais calmo e sereno para entrar no sono. Por isso, sim, é de facto muito importante e eu, da minha experiência, posso dizer que, de facto, libertar tensão ativamente do rosto, do pescoço, do tronco, tem grandes benefícios, quase que imediatos mesmo. E é sempre o que eu recomendo Sim, às minhas alunas antes de deitarem, nem que seja já sentadas na cama, não é preciso ir trocar de roupa nem fazer nada de muito complicado, já sentadas na cama, libertar um bocadinho e depois então deitar a cabeça na almofada. exato, exato, é isso mesmo. Eu acho que um dos grandes desafios de hoje que eu vejo na minha prática, portanto, como eu falei, eu acompanho pessoas que têm uma insónia estabelecida, mas também pessoas que têm uma disfunção ligada ao sono, ou seja, por causa da sua vida profissional, da sua vida pessoal, das suas circunstâncias, que acabam por ter um sono pouco reparador durante um tempo. E a grande dificuldade é realmente esse desligar, o desligar durante o dia, porque o nosso corpo entra um bocadinho naquele modo de fuga ou luta, não é? Sim, É quase como tivesse o corpo tem a percepção, não só a nossa mente, mas mesmo o nosso corpo em termos físicos, tal como dizes, aquela tensão, de que temos que estar sempre assim para sobreviver. Portanto, é uma exato. reação inata, não é? E temos que ser nós ativamente a ajudar o corpo a reconhecer que não, agora é seguro e vamos acalmar para ajudar que o processo de sono, que é muito natural, se dê. Sim.
sim, exatamente, exatamente. Hum, Ana, e portanto, é possível aprender a dormir melhor, não é? Isto é algo que é inato, mas nós conseguimos melhorar, não é? É possível Exato. treinar-nos, vá lá, para dormirmos melhor. Sem dúvida, sem dúvida. É um processo inato, ou seja, é quase como se fosse um processo que tem, nós para o sono não temos nenhum interruptor, Uhum, não é? Portanto, é um processo em que nós não temos acesso a esse interruptor. Ele existe, está lá dentro, não é? E é controlado, por dois processos de uma forma muito simples. Nós não temos acesso a esse interruptor, mas temos acesso aos fatores que vão acabar por, atingir esse interruptor. uhum, E, uhum, portanto, tendo em conta esses aspectos que nós podemos, no nosso dia a dia, mudar, e esses comportamentos, vamos, no fundo, estar a beneficiar que o processo natural se dê, da forma, mais natural possível, não é? E uhum, claro que nas situações em que há algum problema de saúde ou há uma patologia do sono mesmo, aí já é uhum, ligeiramente diferente e temos que focar-nos nisso, não é? Mas no geral, não havendo nada a contribuir, o nosso sono é regulado por dois processos muito simples. Um deles está relacionado, está com o nosso relógio biológico, não é? O nosso ritmo circadiano, em que há vários fatores que influenciam, mas a luz, como falei há pouco, é o principal. Daí nós dormirmos de noite, por norma, não é? E estarmos ativos durante o dia, tem tudo a ver com a luz a que somos expostos. A luz atua diretamente na parte do nosso cérebro que produz a nossa hormona do sono, a melatonina. uhum, Portanto, nós, ao facilitarmos e expormos à luz pela manhã e evitarmos a luz forte ao final do dia, já estamos a trabalhar e a educar, no fundo, o nosso sistema para isso. O uhum, outro processo que influencia, é um processo interno, nós chamamos homeostático, e que está relacionado com o número de horas que estamos acordados. Ou uhum, seja, nós precisamos de estar acordado um determinado número de horas para que depois à noite o sono se dê assim num bloco consolidado. ok, Quando fazemos cestas durante o dia, por exemplo, ou quando dormimos a horas completamente erráticas, no fundo não estamos a contribuir para este segundo processo de regulação do sono. uhum, Daí a importância de deitarmos sempre à mesma hora e levantarmos sempre à mesma hora, mesmo nos fins de semana, se pudermos. Uma variação até 1 hora, por norma, não causa grande impacto. Porque nós precisamos de ter sempre essa, como nós chamamos a pressão ou propensão para o sono, bastante regular. E a única forma de limpar essa pressão de sono é dormindo. Não há outra forma. O nosso corpo exato, não consegue limpar essa pressão. Daí nós, quando dormimos poucas horas, no dia a seguir sentimos-nos fisicamente, não é? Cansados, às vezes até com calafrios. Lembro-me bem dos turnos noturnos que fiz e a sim, sensação era essa, que a gente parecia que estava um pouco doente, não é? Assim, com os calafrios, o corpo meio dorido, exato, porque é o impacto dessa pressão do sono e também o facto de não termos tido tempo suficiente para reparar o nosso corpo. sim, Por isso, em tudo o que nós podemos fazer para, no fundo, ajudar estes dois sistemas estarem em sintonia e funcionarem bem, estamos, no fundo, a aprender também a dormir melhor. E são coisas simples como essas: a luz, horários regulares, relaxamento à noite, e também as coisas que fazemos durante o dia. Pronto. exato, sim. Claro que lá está, o caso dos trabalhadores por turnos, são situações mais complexas, não é? Porque realmente a pessoa alterna de horário, frequentemente, com alguma regularidade, mas frequentemente, não é? Uhum. Tu também acompanhas esses casos, eles têm que ter uma rotina um bocadinho desenhada ao seu horário de trabalho, porque não há outra forma de contornar isso, não é? Mas é possível ainda Exatamente. assim essas pessoas terem um bom sono e conseguirem, os benefícios de um bom sono. Sim, quem trabalha por turnos tem que ter ainda mais disciplina com o seu descanso. Um, os turnos deverão ser feitos, não é, pela parte empresarial ou patronal, de forma a minimizar o impacto no nosso dia a dia e no nosso corpo. Mas é muito importante nós ajudarmos, lá está, o nosso corpo a adaptar-se a essas transições, dos períodos em que vamos poder descansar.
Acontece muitas vezes que as pessoas acabam por tentar compensar nos dias que estão de folga, por exemplo, Uhum. ou tentam compensar nos últimos turnos, nos turnos que fazem. É importante ajudá-los a estabelecer um plano que funcione com a dinâmica profissional, mas também familiar, não é? De forma a que consigam otimizar o descanso. E muitas vezes passa por, nos dias de folga, adoptar não um sono de compensação, mas sim adotar um plano de sono que os ajude a preparar para o próximo turno. Certo, Não é? Portanto, têm certo. que ser ainda mais disciplinados no que fazem no seu dia a dia. Muito importante, sim, senhora. Hum, Ana, muito obrigada por este bocadinho. Ia-te pedir, se calhar, uma última, hum, eu vou ter um último conselho ou motivação para as pessoas realmente pensarem no sono como uma função reparadora essencial à vida, não é? E que não é tempo perdido. Porque às vezes nós também, acho que alguns de nós, às vezes pensamos, "Não, já passei por essa fase, pensar, tenho que ir dormir, podia fazer tanta coisa, mas tenho mesmo que ir descansar." Mas é mesmo Sim, importante, não é? E sim, umas últimas palavras sobre a importância do sono e realmente adotar boas práticas de sono. exato, exato. Foi mesmo isso que disseste, o sono está identificado como um dos pilares do nosso bem-estar e da vida, não é? É essencial para nós estarmos no nosso melhor. E se pudermos cortar em alguma coisa, talvez pensarmos bem no que estamos a cortar e não cortar tal como se já todos passamos por aí, não é? Em cortar o período de sono para poder fazer tudo o resto. Eh, Feito de forma prolongada, vai acabar por ter impactos bastante acentuados na nossa saúde, no nosso bem-estar, nas nossas relações interpessoais, nossa saúde mental, Uhum. e no fundo vamos acabar por estar a cortar num dos aspectos que permite todos os outros, não é? Portanto, Exatamente. facilita todos os outros, a parte cognitiva, a parte física, a parte social, e ao estarmos a cortar no sono, vamos no fundo estar a sabotar todos os outros processos. Portanto, é essencial que nos permitamos uma boa oportunidade de sono, que fazemos as coisas durante o dia para ajudar também no processo de sono, de forma a estarmos no nosso melhor. Exatamente. Ana, só para terminar, onde é que te podem encontrar? Como é que te podem contactar para enfim, perceberem o que é que podem fazer de melhor pelo seu sono? Hum. Bem, de momento tenho vários projetos a decorrer. Tenho um projeto a decorrer também no Reino Unido, se tiverem curiosidade de ver, que se chama Somníssimo e está relacionado com a educação e a terapia para o sono. E aqui em Portugal tenho outros projetos a sair, estão no forninho, mas podem-me contactar ou por e-mail ou através do meu Instagram. Um, Eu vou deixar aqui eu os não sei- contactos na descrição, de É qualquer das melhor. formas. Sim, sim, eu deixo aqui Eu os não sei qual contactos, é de sim. cor agora. Exato, Mas sim. sim, se alguém precisar de alguma ajuda ou estiver interessado nesta parte mais também de educação para o sono, estou disponível. Muito bem, muito obrigada. Bom, vou desejar a todos uma boa noite de sono hoje. E até ao próximo episódio, aqui do podcast Ativa o Teu Rosto. Muito obrigada, Ana, por ter estado aqui comigo hoje. Então, vá, Obrigada, bom Sónia, dia. pelo convite. Até breve. Até breve.